Estamos de volta para fazer o resumo dos livros da Bíblia, com dessa vez os livros de 1º e 2º Samuel. Eles são o 9º e 10º, eles são os 9º e 10º? Não que eu tenha sabido alguma hora. Sabido? Soubedo. Sabido? Não que eu tenha sabido. Pô, português é difícil demais, mano. Nós já vimos aqui 8 livros da Bíblia. 1º Samuel é o 9º, 2º Samuel é o 10º. Todos os outros livros estão na playlist que a gente está construindo e vou deixar ela aqui na descrição para você acessar. E o 8º livro foi o livro de Ruth, que além de a gente fazer um resumo, a gente fez uma semana de devocionais onde estudamos ele completo junto, um capítulo por vídeo. Então, além do resumo, você também pode ter acesso à leitura e estudo de todo o livro de Ruth. Então, se você ainda não é inscrito, eu acho que esse já é um motivo bastante para você se inscrever aqui no canal, porque aqui eu te dou todos os recursos e técnicas para você estudar a Bíblia com constância, organização e autonomia. Como já passamos por vários livros aí, vamos dar uma revisada no que aconteceu na Bíblia até esse momento. Eu fiz essa linha do tempo do Antigo Testamento simplificada para facilitar. Já vimos em Gênesis a criação do mundo, vimos que Deus escolheu um homem chamado Abraão e disse que ele seria pai de uma grande nação. Seu neto Jacó, que também se chamava Israel, teve 12 filhos. Esses 12 filhos se tornaram as 12 tribos de Israel. Um desses filhos, José, foi morar no Egito e depois toda a família se mudou para o Egito com José. Em Êxodo, vimos que a família se multiplicou, tornando-se o povo de Israel. E lá no Egito, eles foram escravizados. Por isso, Deus chama Moisés para libertar o povo. E o povo foge do Egito rumo à terra prometida. Em Levítico, Números e Deuteronômio, nós vimos esse povo se tornar realmente uma nação. Eles peregrinaram pelo deserto por 40 anos. Nós vimos Deus estabelecendo leis para eles, vimos algumas histórias dessa peregrinação e também o último discurso de Moisés. Aqui também vimos que Moisés escolheu um sucessor, que é Josué. Depois que o povo de Israel entra na terra prometida sob a liderança de Josué, eles começam a ser governados por juízes. E é nesse período aqui que se passa o livro de Ruth. Também é no final desse período que nós conhecemos Samuel, que foi o último ou um dos últimos juízes de Israel. E é no período dele onde o povo pede para ser governado por reis. E é ele quem unge Saul e Davi. É a partir daqui que a gente vai estudar hoje. Bom, esses dois livros originalmente eram um livro só. E provavelmente foi na Septuaginta, que é a primeira tradução da Bíblia para o grego, que eles dividiram esse livro em dois. Provavelmente também por causa de sua extensão. O nome desse livro leva o nome da figura principal da primeira parte, que é Samuel. E eu já aproveito para falar que pela tradição judaica, o autor desse livro seria Samuel. Isso faz sentido até uma parte, porque depois do capítulo 25 de 1 Samuel, são eventos depois de sua morte, então obviamente não teria como ele ter sido o escritor de todo o livro. E aí, com base em um versículo de 1 Crônicas 29, alguns autores dizem que pode ter sido um editor anônimo que usou materiais escritos por esses profetas para completar esse livro de Samuel. Mas afinal, quem foi Samuel? Ele foi o último juiz de Israel e participou do estabelecimento da monarquia em Israel. O último juiz, monarquia, Isabela, que é isso? Não tô entendendo nada, calma. Vamos dar uma relembrada nos períodos de governo que o povo de Israel teve. Lá em Gênesis, a gente estudou que Deus chamou Abraão e disse que dele faria uma grande nação. Esse período aí de Abraão, Isaac, Jacó, foi o período onde esse povo foi governado por um governo patriarcal, pois eles fizeram os patriarcas. Depois a gente viu em Êxodo um período onde o povo ficou sem um governo local, porque eles estavam no Egito sendo governados pelo faraó lá do Egito. Depois a gente teve um período onde esse povo foi governado ou liderado por líderes proféticos, que foram Moisés e Josué, que a gente já estudou nos resumos anteriores. Em quarto lugar, a gente teve um período onde o povo era governado por juízes, dos quais Samuel foi o último. E o livro de 1 Samuel conta pra gente justamente como que esse governo de juízes acabou e passou a ser um governo de reis. Ele começa contando a história do próprio Samuel, como ele foi escolhido por Deus para liderar o povo. Depois conta pra gente que o povo queria um rei, não queria mais ser governado por juízes. Lembrando que aqui a gente já tinha as 12 tribos de Israel e mais os levitas. E aí mostra pra gente que Saul, da tribo de Benjamim, foi escolhido como o primeiro rei de Israel. No início estava tudo bem, tudo muito lindo, mas aí ele começou a desagradar a Deus. E por mais que Deus tivesse permitido que eles tivessem um rei, Deus ainda era o comandante maior do povo de Israel. Então ele mandou que Samuel escolhesse outra pessoa.
E quem foi essa outra pessoa que foi ungida como rei? É um nome bem conhecido, lutou contra Golias. Sim, Davi. E aí conta desse Davi que era da tribo de Judá, que foi ungido por Deus ali através de Samuel. Conta um pouquinho da trajetória dele, conta essa história aí também da luta dele contra Golias. Mostra pra gente que inicialmente ele começou trabalhando ali no palácio para Saul. Também a grande luta que Saul teve com Davi por não aceitar que Deus tinha rejeitado Saul. Mas depois que Saul morreu numa batalha, Davi foi feito rei. Um detalhe importante é que nesse livro conta que Deus fez uma aliança especial com Davi e prometeu que um dos seus descendentes sempre seria rei. E se você viu o nosso estudo de resumo de Ruth, talvez você saiba quem é esse descendente, filho de Davi. Já veio algum nome aí na sua mente? Aqui era uma profecia sobre o Messias que viria. E aí o restante do livro de Samuel, ou como nós conhecemos aqui na nossa Bíblia atual, a segunda parte, né, 2 Samuel, vai falar sobre as lutas de Davi para manter o controle do reino, vai falar também sobre pecados graves que Davi cometeu e sobre as consequências desses pecados, que é aquela história lá de Batseba e Urias. E é uma base muito importante para a gente entender, basicamente, muitas confusões que a gente vai ver nos livros de Reis e Crônicas, que são o nosso próximo resumo. Agora já pega sua Bíblia aí que a gente vai fazer a nossa leitura inspecional, que a gente dá uma olhada no livro, dá uma olhada nos títulos, para já se preparar para o que vem por aí dessa história. E essa é uma técnica muito legal que você pode usar para ler qualquer livro. Antes de começar a ler, dá uma olhada, lê o sumário. O autor colocou aquilo ali, não foi à toa, o sumário já começa a te fazer entender sobre o que fala aquela história, e às vezes a gente deixa isso de lado. Na Bíblia aqui é a mesma coisa, esses títulos não foram colocados lá no original, mas eles foram colocados aqui para nos ajudar a entender sobre o que fala aquela história. Então bora fazer essa inspeção. Claro que são muitos capítulos e títulos, então eu vou falar para vocês alguns principais aqui, mas você pode pausar esse vídeo, ler todos os títulos, já vai se preparando pela leitura, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a entender melhor esses livros quando você for ler. Começando aqui no primeiro capítulo, a gente tem o nascimento de Samuel, Ana consagra Samuel, a oração de Ana. Essa história é maravilhosa de como a mãe dele pediu a Deus um milagre porque ela não podia ter filho e ela prometeu que ela entregaria o filho dela a Deus se Deus desse a ela esse filho. E Deus concedeu esse milagre a ela. Essa história é linda. Primeiro, segundo e terceiro capítulo de Samuel, você precisa ler. Vai te ajudar muito, vai te dar assim uma alegria no coração de confiar nos milagres de Deus, de confiar de que quando você pede uma coisa que é do fundo do coração, que se alinha à vontade de Deus, por mais que pareça impossível, Deus pode fazer. No capítulo 3 a gente tem o chamado de Samuel, que é ele ainda criança, ouvindo a voz de Deus chamar ele algumas vezes, e ele atender esse chamado, é muito bonito. E no capítulo 8 vem um capítulo crucial, que é Israel pede um rei. E uma coisa interessante é você ver como que Deus aconselhava eles, olha, é melhor vocês não terem um rei, é melhor continuar nesse sistema onde eu sou o rei de vocês, porque quando tiver um rei vocês vão ter que entregar seus filhos para trabalhar para esse rei, vocês vão ter que ter impostos e tudo mais, mas o povo temou contra a vontade de Deus e falou, não, a gente quer um rei. E aí vocês vão ver nos próximos resumos o que deu isso, eles quererem um rei. E aí, como eles queriam, Deus então guiou Samuel para encontrar com Saul, que mostra no capítulo 9, no 10 mostra Saul sendo ungido rei. E aí, a partir desses capítulos, a gente já começa a ver alguns vacilos que Saul foi dando, que foi o que fez Deus rejeitá-lo. Vai mostrar isso aí no capítulo 15. E já no 16, Samuel já unge Davi como rei. Só que ainda vai levar um tempo para realmente Davi ser rei. Vocês vão ver aí nos próximos capítulos. No 17 a gente tem Davi e Golias, aquela história bem conhecida. A gente tem alguns capítulos aí mostrando a perseguição que Saul fazia contra Davi, como que Davi fugia dele. Mostra algumas vezes que Davi teve a oportunidade de se vingar de Saul, mas ele não fez. E aí a triste história de como foi a morte de Saul no capítulo 31. Aí já passando para 2 Samuel, a gente vê Davi recebendo a notícia da morte de Saul, a gente vê que ele lamentou, que ele não ficou feliz com isso, e é interessante que ele sempre fala, olha, ele foi ungido por Deus. Então é muito interessante essa conduta dele, de Davi. Aí no capítulo 2, Davi é ungido rei. No 7, Deus faz aquela promessa a Davi que eu falei pra vocês. E aí no 11, mostra o adultério que Davi cometeu
e aí que fez ele cometer outros pecados ainda maiores. Mostra o profeta Natan repreendendo ele, que é uma história assim muito interessante. É muito interessante a forma como Natan mostra para ele o quão errado foi aquilo que ele fez. E a gente tem alguns salmos na Bíblia que mostram Davi falando sobre esse período. Quando ele entendeu o pecado dele, o quanto que ele sofreu, ele pedindo a Deus perdão sobre isso. Só que infelizmente Deus perdoa, mas as consequências dos nossos pecados muitas vezes têm que acontecer. E aí o restante do livro mostra pra gente algumas coisas que aconteceram por causa disso, confusões com os filhos aí de Davi, mostra conspirações que aconteceram contra ele, entre outras coisas. E 2 Samuel termina com as últimas palavras de Davi. Claro que aqui foi só um resuminho pra vocês, tem muitas histórias aqui contidas nesses 2 livros, e são livros também base pra muita coisa que a gente aprende na Bíblia. Conta aqui pra mim se você tá gostando desses vídeos, e a gente vai ver a continuação dessa história no próximo vídeo de resumo dos livros da Bíblia. Então é isso, tchau povo, e até o próximo vídeo!